pessoal, chegou a hora, chegou o momento. Agora vamos fazer um exercíciozinho clássico, teórico, para que vocês possam entender o item do lançamento vertical, de uma queda livre, algum comentário a respeito da aceleração centrípeta e também forças em uma trajetória circular. Vamos à nossa resolução? Item a item. Vamos lá, pode passar. Olha só, exercícios, né? E o número 1, pode passar. Agora sim, é uma questão da UFSC, uma questão onde é uma prova um pouco mais exigente, onde nós temos assim, ó, algumas pegadinhas. Eles são especialistas. A prova da Universidade Federal de Santa Catarina é especialista em detalhe, em pegar ou na parte teórica ou na parte da matemática. Mas eu vou resolver essa questão passo a passo para vocês e espero estar contribuindo, né, para que você tenha aprendizagem. Olha só, no livro Viagem ao Céu, Monteiro Lobato afirma que quando jogamos uma laranja para cima, ela sobe enquanto a força que produziu o movimento é maior que a força da gravidade. Nota, é uma citação de um livro, correto? Literatura, correto? E quando a força da gravidade se torna maior, a laranja cai. Será que isso é verdadeiro? Do ponto de vista da física, é aí que está, ele vai te lançar uma situação problema, e nessa situação problema, tu tem que ver de acordo com o que a física te diz. De acordo com a literatura, tu sabe que pode ter várias coisas imaginativas, né? Coisas boas, fazem, né, a cabeça pensar, voar, viajar um pouco no tempo, né? Tempo e espaço, né, para linkar um pouco com a física. Mas agora vamos ver o que realmente o problema diz, né? Por proposições, porque ele vai te questionar, ó, analise as proposições que são corretas. Então, começando com essa primeira, supondo nula resistência do ar. Então, se está supondo nula resistência do ar, é porque é um vácuo, é um vazio. Bah, gente, então aí já vai mudar de configuração. O que está escrito no livro do Monteiro Lobato, correto? Ok? Aí nós vamos ter, sendo desprezada a resistência do ar, só vai ter uma força agindo. Depois que tu pegar e lançar, né, o objeto para cima, vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Olha só, aqui está o Juquinha, correto? Então, nós vamos lançar um objeto para cima, desprezando a resistência do ar, ó. Depois que o Juquinha saiu da minha mão aqui, correto? A única força que vai estar agindo é a força peso. Ai, professor, mas para ele poder subir, o senhor fez uma força para cima. Claro que eu fiz uma força para cima, mas foi uma força de impulsão. Porque força é uma grandeza que vai agir no momento que há esse contato aqui, ó. Mas depois que o Juquinha saiu da minha mão, não tem mais a força que eu estou fazendo no bonequinho aqui, no bruxinho. A única força que vai estar agindo é a força da gravidade. Então, olha só, supondo nula resistência do ar, após a laranja, correto? Aqui é uma laranja, ser lançada para cima, somente a força peso atuará para baixo, sobre ela, vertical e para baixo. Com certeza, essa proposição aqui, ela é uma proposição que ela é verdadeira. Correto? Você está entendendo, Papudão? Correto? Aí nós temos depois a segunda. Quando a laranja atinge a sua altura máxima, a velocidade é nula. Ok, correto? E todas as forças também se anulam. Falso. Isso aqui é falso. Porque quando o objeto chega na altura máxima, ele chegando na altura máxima, obrigatoriamente a velocidade ela é zero para poder inverter o sentido do movimento. Peguei o bonequinho aqui, nosso amiguinho Juquinha, tirei para cima, tá? Ele subiu, tá? E ele desce. Chegou na altura máxima, desceu. A força, o campo gravitacional está agindo, gente. A gravidade está agindo, massa vezes a gravidade te dá o peso. Então, olha aqui, todas as forças se anulam? Não. A única força que está agindo é a força peso. Correto? Tem gravidade,
tem massa, gravidade, tem peso. Então, por isso que é falso. 4. Realmente na subida, após ser lançada pela mão de alguém, haverá uma força maior do que o peso para cima, de modo a conduzir a laranja até uma altura máxima. Vocês estão percebendo que esse item 4 aqui, ele está contradizendo a primeira? Se a primeira é verdadeira, correto? Essa aqui obrigatoriamente, ela só pode ser o quê? Essa aqui só pode ser falsa, correto? Ela só pode ser errada, ok? Então, não é verdadeiro, gente. Depois que o objeto laranja, o Juquinha aqui saiu da minha mão, a única força que está agindo é o peso. Então não tem uma força, eu não estou aplicando uma força aqui a minha mão, não estou fazendo uma força em cima desse bruxo aqui, tá? Ou da laranja. Não tem isso, só tem força-peso, tá? Por isso que contradiz a número 1. E a 8. Para que a laranja cesse sua subida e inicie a sua descida, é necessário que a força da gravidade, que no caso seria a força-peso, seja maior que a mencionada força para cima. Mas, novamente, isso aqui é contraditório, porque depois que o objeto saiu das mãos de quem lançou, não existe mais a força. A força é uma interação, é uma grandeza vetorial, é uma troca, correto? Pelo para-ação-reação. Então, enquanto o objeto estiver nas mãos de quem lança, obviamente tem a força trocada, mas depois que o objeto saiu das mãos de quem lançou, não tem mais essa força, correto? Só tem a força da gravidade. Então, mais uma vez, isso aqui está errado. Mais uma vez, é falso. E a última agora, para a gente finalizar essa primeira etapa, esse nosso exercício, correto? Então, supondo nula resistência do ar, a aceleração que sofre a laranja, a aceleração da laranja, independe de sua massa. Verdade. O campo gravitacional para pequenas alturas, o campo gravitacional, obrigatoriamente esse campo gravitacional, ele vai ser constante para pequenas alturas. E a gravidade, ela não depende da massa da laranja. A gravidade, a equação matemática que permite o cálculo, correto? Seria uma equação assim, ó, só para vocês enxergarem. Ó, G de constante de gravitação, massa do planeta dividido pela distância elevado ao quadrado. Essa aqui é a equação que permite o cálculo do campo gravitacional, correto? Para uma determinada ponto de referência, correto? E a gravidade, ela não depende na equação Gm sobre d ao quadrado, correto? Vamos fazer um macetezinho aqui, babudão, ó. Grande Marcelo D2. Gostou? Amor? Ó, de novo, ó. Grande Marcelo D2. Ou seja, essa massa aqui não é a massa da maçã, essa aqui é a massa do planeta. É a massa da Terra. Imagina que aqui tu tem a Terra e aqui um Mzão, correto? E aí então tu está considerando uma certa distância. Então não interessa a massa da maçã. O que interessa é a massa da Terra, ó. A gravidade depende da massa da Terra, é inverso do quadrado da distância. Isso aqui é a constante de gravitação. Beleza? Você gostou desse exercício? Tá? Correto? Se prepare, porque daqui a pouquinho vem mais um. Ok? Um abraço!